Muitos pacientes me perguntam como é o resultado verdadeiro após a cirurgia de aumento peniano. E eu preciso te dizer, o que circula na internet está longe da realidade. Hoje eu vou te explicar o que realmente acontece, o que muda de comprimento, grossura, exposição, tudo, com exemplos reais e a explicação médica por trás disso. E o terceiro caso vai te surpreender, porque o resultado ficou tão sensacional que até eu me impressionei. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, sou médico urologista aqui na Paulista, em São Paulo. Para agendar a consulta, basta ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição desse vídeo. Esse é o último episódio da nossa série completa sobre cirurgia de aumento peniano ou faloplastia. Então, se você não viu os outros capítulos, volta lá e maratona. Eu expliquei tudo com bastante detalhe, com muita informação. É a série mais completa que tem aqui na internet em português. Também não esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo com os amigos. Muita gente acha que a cirurgia de aumento peniano é uma coisa só, e na verdade não. É sempre uma combinação de vários procedimentos. Sejam eles para aumentar a grossura, comprimento, exposição, né, o que realmente aparece, entre outros. E hoje eu vou te contar com detalhes resultados de antes e depois desse procedimento. Com exemplos reais, números, vocês vão ver que dá até uma confusão, mas vocês vão entender. Vamos lá, primeiro caso, paciente 46 anos, queria só melhorar a aparência estética, aumentar um pouquinho o comprimento, grossura. Falei, Edu, quero dar uma tunada geral. Um cara super magro, atlético, ele tinha o pênis totalmente exposto, né, não tinha nada escondido, super tranquilo. No pubis, normal, não tinha nenhuma gordura nem nada. Bolso escrotal, normal. A gente trabalhou mais no pênis dele mesmo. Era um pênis growler totalmente exposto, de 10 centímetros de comprimento mole por 9,4 centímetros de grossura. Já ereto, o pênis tinha 15,5 de comprimento, 13,4 de grossura. Inicialmente, a gente fez um preenchimento com ácido hialurônico, né, para volumizar o pênis, ganhar um pouquinho de comprimento só mole, associado a um botox, para diminuir a retração, né, que ele viaja muito para praia, piscina, para o pênis não dar aquela encolhida. De comprimento mole, foi de 10 para 11,2, ganhou ali 1,2 centímetro. De grossura, né, circunferência, foi de 9,4 para 12. Já em ereção, a circunferência foi de 13,4 a 15,5 centímetros. Isso tudo um mês depois do procedimento, né, que retém líquido e tudo mais. Bom, o paciente ficou super contente, ele falou, próximo mês vou voltar aí, quero programar a cirurgia de aumento mesmo. Foi o que a gente fez a cirurgia de liberação do ligamento suspensor do pênis, cirurgia de aumento peniano. De 11,2 centímetros de comprimento mole, ele foi para 12,2, ganhou 1 centímetro direto, né, logo após a cirurgia. E aí, obviamente, iniciou o protocolo de usar o extensor peniano a longo prazo, que é isso que faz você ganhar comprimento de pênis. E de 12,2 centímetros de comprimento, ele foi para 14, ele ganhou mais 1,8 centímetros. Isso em 7 meses de uso de extensor. Já com o pênis esticado, né, que é como se fosse o pênis duro, ele ganhou 1,5 centímetro. Sempre ganha um pouquinho menos na ereção. Então ele foi de 15,5 para 17. E aí, o que vocês acharam dessa mudança? Valeu a pena? Não valeu? O comprimento valeu? A grossura valeu? Você faria isso daí? Me conta aqui nos comentários. Pô, Edu, mas não vale. Esse caso aí é tranquilo, paciente sossegado. Conta um caso mais complicado. Vamos lá. Segundo caso, o caldo agora vai engrossar. Paciente de 54 anos, estava com 115 quilos, emagreceu 18, perdeu bastante gordura, está acompanhando com o endocrinologista, percebeu que com esse emagrecimento o pênis começou a aparecer mais, só que ele não se sentia muito à vontade, queria que o pênis aparecesse ainda mais. A grossura não importava para ele, era mais a exposição do pênis. No caso dele, a bolsa escrotal completamente normal, no pubis ele já tinha uma gordurinha expressiva associada a uma flacidez da pele, o que é super comum em quem emagrece. Então ele tinha uma ptose, né, uma queda ali dessa pele que escondia parcialmente o pênis. O comprimento visível do pênis era de 6 centímetros, só que com 3 centímetros escondido, né, embutido. Então o comprimento total dele era de 9, né? Só estava aparecendo 6, mas o comprimento total ali apertando assim era de 9. E a grossura era de 9,3 centímetros. Duro, o comprimento ia para 13 centímetros e a grossura para 13,6. E o que a gente fez? A gente começou por uma lipoaspiração pubiana, né? Só que se a gente fizesse só a lipo, ia ficar uma pele mais flácida, né? Então a gente teve que fazer a lipectomia, retiramos um fuso de pele, né? Pele e gordura, fizemos uma suspensão púbica, né? Para deixar o pênis com a maior exposição possível. Só com isso, o comprimento total visível do pênis foi de 6 para 9, né? Ou seja, todo o pênis dele agora estava visível. A cirurgia a gente liberou o ligamento suspensor do pênis também e acabou indo de 9 para 10 centímetros, isso na hora, né? E aí começou o protocolo também de usar o extensor peniano. Tá usando há 8 meses já e ganhou mais 1,5 centímetros.
Então, resumindo esse segundo caso, na exposição, ou seja, o quanto o pênis estava aparecendo, foi de 6 centímetros para 10, ou seja, ele recuperou o que estava lá escondido e ganhou mais um. O comprimento total do pênis foi de 9 centímetros para 11,5, né, tanto com a cirurgia do ligamento suspensor quanto com o uso do extensor a longo prazo. Duro, ele foi de 13 para 14 centímetros e meio. Isso tudo de comprimento, grossura não mudou absolutamente nada, né? Ele não ligava para grossura, a gente não fez preenchimento, não fez nada. Pô, Edu, esse já é um caso mais perto do meu. E aquele caso que você falou que ia me impressionar, o que tem de diferente? Vamos lá, terceiro caso, um caso um pouquinho mais complexo. É um paciente de 49 anos que emagreceu muito, em torno de 36 quilos, né? Ele estava com 120 e poucos, emagreceu 36 quilos, e aí ele começou a ver que o pênis começou a aparecer mais. Ele se empolgou, ele tá em processo de emagrecimento ainda, mas ele procurou a gente para dar um up. Vamos lá, na parte do pubis ele tinha muita gordura com flacidez de pele, mas muita, muita mesmo. Em relação ao bolso escrotal, ele tinha uma prega pênis escrotal que cobria quase a cabeça inteira do pênis, né? Chegava um pouquinho antes da cabeça. Então escondia essa parte de trás do pênis, né? Tinha uma flacidez também, um bolso escrotal um pouquinho mais caída, mas não incomodava muito ele. Ele tinha um pênis bem embutido, só que do tipo shower. O pênis dele não mudava muito de comprimento, de grossura do estado mole pro duro. A haste visível do pênis dele era de 2 centímetros, então ele só conseguia ver 2 centímetros do pênis dele. O restante, que era mais 5 centímetros, estava tudo embutido. O comprimento total do pênis dele era de 7 centímetros por 8 de grossura, né? Só que só 2 centímetros visível. Duro, o comprimento ia para 9,5 centímetros e a grossura para 10,5. E a cirurgia dele foi bem completa, a gente operou tudo. Pubis, pênis e bolso escrotal. No pubis a gente fez lipoaspiração pubiana, a lipectomia e a suspensão púbica, recuperando aquela haste que estava invisível, né? Então ele foi de 2 centímetros de haste visível para 7, que é 5 centímetros. Na bolsa escrotal, a gente tirou aquela prega pênis escrotal, plantamos lá embaixo para dar uma maior visibilidade ali na haste da parte de baixo do pênis. Do pênis a gente soltou um pouquinho o ligamento suspensor do pênis, ele ganhou em torno de 1,1 centímetros de comprimento. E aí ao longo de um ano inteiro praticamente ele ganhou mais 2 centímetros usando o extensor. Então, para resumir, olhem essa transformação. De 2 centímetros de haste visível, que era o que ele conseguia ver, foi de 2 centímetros para 10,1 centímetros de comprimento, que é uma mudança muito drástica, não é o nosso dia a dia, mais para pênis embutido. Aumentou aí em cerca de 8,1 centímetros. Comprimento total do pênis, que era 7, aí aumentou menos, obviamente, aumentou em torno de 13,1 centímetros. Duro ele foi de 9,5 para 12,3, ganhando ali em torno de 2,8 centímetros. Mas o mais impressionante disso tudo, né, os 8 centímetros, ou 3, ou isso, ou aquilo, não, é a diferença visual, né, sem contar que a gente recuperou a função dele, né, o pênis embutido deixava ele com a autoestima lá embaixo, não sentia legal para ter relação, por mais que ele conseguia ter relação, a gente recuperou a autoestima do paciente, isso ficou muito mais tranquilo. Se mostrar o antes e depois, nem parece a mesma pessoa, ficou bem satisfeito. E esses são exemplos da vida real. Tem casos mais simples, casos mais complexos, tem de tudo que você possa imaginar. Depende muito de cada caso, a gente tem que avaliar. Mas o mais importante é seguir o protocolo certinho. Então, independe disso, soltou o ligamento, tem que usar extensor pênis certinho, tem que fazer os exercícios certinho. Você não tem resultado. Ah, fez lipo, com ou sem lipé, faça a drenagem linfática certinho, para ter fibrose, para o resultado estético ficar melhor, entre outras coisas. E além disso, controle o seu peso. Então não adianta fazer cirurgia, fez lipo, fez um monte de coisa e engordar 20 quilos de novo. Tanto que a gente fala, cirurgia é um primeiro passo. Aí depois usa o extensor por um tempo, ali deu um mês, a gente fala, volta às atividades aeróbicas, musculação normalmente, para manter o peso ou até continuar esse processo de emagrecimento, porque senão acaba desperdiçando a cirurgia. Inclusive, se seu problema é pênis embutido, escondido, que nem esse último caso que eu falei, tô fazendo uma série completa aqui no YouTube só falando de pênis embutido. Vou deixar o vídeo aí a seguir. Um abraço.